silenciosa, mas avassaladora para a sua saúde e para o seu shape. Tanto se você está querendo hipertrofia muscular, quanto se você está querendo diminuir o seu percentual de gordura, a inflamação crônica de baixo grau é um caos para todo esse contexto e para os seus objetivos. Então, se você já está há um tempo aí tentando baixar percentual de gordura, ganhar massa magra, regular os seus exames de sangue, seu triglicerídeo está sempre alto, colesterol desregulado, você está cansado, muito ansioso, ansiosa, né? Sempre está com uma indisposição persistente, ganha muita gordura localizada, principalmente aqui na região de papada, abdômen, flancos, né, interno de coxas. Vem para esse vídeo com a Nutri, porque eu vou te dar várias orientações e vou te ajudar também a identificar alguns sinais clínicos que o seu corpo está dando, que você precisa ter ciência disso, e nós vamos aprender na alimentação formas de se tratar isso, porque, gente, num processo inflamatório crônico, alguns fitoterápicos, a gente vai falar de alguns aqui hoje, ajudam, né, a melhorar todo esse contexto, mas a sua alimentação, seu estilo de vida vai ser o pulo do gato, como eu costumo dizer no consultório, para você realmente reverter todo esse contexto e recuperar a sua saúde, porque esse processo inflamatório crônico, ele é um desastre para a sua saúde hormonal, para a sua saúde metabólica. Por isso que as pessoas que têm esse processo inflamatório crônico relatam muito cansaço, muita indisposição ou dificuldades de evoluir em performance, principalmente nos treinamentos físicos mais intensos, tá? Fica muito estagnado. Bom, essa inflamação crônica é uma inflamação persistente que acontece todos os dias no seu organismo, um pouquinho, mas acontece diariamente e vai desregulando a forma como o nosso metabolismo funciona, e com o decorrer dos anos, quando eu não trato esse processo inflamatório crônico, ele é gatilho para a gente desenvolver hipertensão, para a gente desenvolver gordura no fígado, para a gente desenvolver a dislipidemia, que é a desregulação do triglicérides, do colesterol, tá? E outros contextos mais, que pode chegar até doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes, todas, 100% delas, tem como base esse processo inflamatório crônico, e o câncer também, tá bom, gente? Olha como é importante a gente olhar para o nosso organismo e ouvir e identificar sinais clínicos e sintomas. É para isso que existe esse canal. Por isso, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Dá um like aqui no vídeo da Nutri, que eu vou para eu entender se vocês estão gostando dos meus conteúdos, tá bom? E manda esse vídeo para aquela pessoa que você mais ama, tá? Porque ela também precisa ter acesso a essas informações. Bom, uma inflamação constante produzida por um sistema imunológico que, desculpa a palavra, mas ficou doidinho, ficou que nem uma criança. Hiperativa, sabe? Muito ativo, muito funcional, tá trabalhando demais, e o demais também é ruim. Nosso corpo vive de equilíbrio, tá bom? Então, um sistema imunológico que trabalha demais, ele inflama demais. Porque a inflamação, ela acontece, não é com a bactéria que está invadindo o meu corpo. Tô com uma inflamação de garganta, por exemplo. Não é a bactéria que entrou aqui que está inflamando. É o meu sistema imunológico que está sendo agressivo com aquele invasor. Está gerando um monte de substâncias tóxicas para realmente matar aquela substância que está invadindo o meu organismo, né? E dessa forma criando uma linha de defesa. André, mas agride minha garganta? Agride, mas a gente tem capacidade de regeneração, de recuperação. Então o corpo, né, o sistema imune fica muito mais preocupado em atingir aquela substância invasora, tá? Então, por isso que é muito importante a gente entender que a inflamação é causada pelo nosso sistema imunológico. E através dos meus hábitos alimentares, eu posso, inclusive, desregular muito a forma como o meu sistema imune trabalha, gerando um quadro de inflamação persistente, que é essa inflamação crônica de baixo grau que eu estou dizendo a vocês, que é muito comum. Todo mundo que tem doença autoimune tem um processo inflamatório crônico. Já começa por aí, porque a doença autoimune, meu sistema imunológico ficou tão desregulado que ele começou a criar anticorpos contra tecidos do meu próprio corpo. Ou seja, tem um hipotireoidismo de
Hashimoto, uma tireoidite de Hashimoto. Meu sistema imunológico produziu anticorpos que agridem e atacam a minha própria tireoide. Olha que isso, que louco isso. Ah, tô com uma esclerose múltipla. O meu sistema imunológico criou anticorpos contra os meus próprios neurônios. Olha que maluco, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que cuidar da nossa alimentação, que é uma das grandes chaves para a gente reverter todo esse processo. Então, gatilho para processo inflamatório crônico, para essa desregulação da ação do sistema imunológico, é a alimentação inflamatória de péssima qualidade, então açúcar branco, farinhas refinadas, excesso de ômega 6, que é muito fácil de ter hoje em dia, né? Através do óleo de soja, de canola, de milho, frituras de maneira geral, né? Tem muito ômega 6, então isso também é o ômega 6, ele está no topo da cascata de inflamação, enquanto o ômega 3 é anti-inflamatório, o ômega 6 ele pode ser muito pró-inflamatório se consumido em excesso, então cuidado com todas essas frituras aí, tá? O excesso de carne vermelha, de carnes ultraprocessadas também. Açúcar branco é um grande vilão para o processo de inflamação, tá? Então tem que tirar esses alimentos altamente industrializados, processados, essas comidas congeladas, né, gente? Pipoca de micro-ondas, miojo, esses biscoitos recheados, né, que estão ricos ali em gordura trans ou gordura vegetal, como vem descrito agora nos rótulos. Tem que ficar atento. Comida muito industrializada, pode desconfiar, vai ter um contexto inflamatório ali, tá? Então, comidinha de verdade, do nosso dia a dia, tá? Sabe aquela que você sabe como foi feito, caseira, né? Isso é muito importante de ser mudado. Um outro grande gatilho para processo inflamatório crônico, desbiose do intestino, desequilíbrio da nossa flora intestinal. Isso inflama demais o nosso corpo, tá? Outro grande gatilho, fator genético predisponente. Você pode ter nascido em uma família que inflama com muita facilidade. Tem uma desregulação em alguns fatores de transcrição, que são esses fatores de transcrição, são substâncias, são receptores que jogam a ordem para o nosso material genético produzir substâncias que estimulam, deixam o nosso sistema imunológico muito mais ativo, tá? Então, geneticamente, você pode ter nascido com isso. Envelhecimento. Quando a gente está envelhecendo, o próprio processo senil já deixa o nosso corpo mais suscetível a processo inflamatório. Por isso que a gente tem que se cuidar sempre, tá? Então, alimentação inflamatória. A gente pode estar correlacionando também com o fator genético predisponente. A gente pode estar correlacionando com desbiose intestinal. Um outro fator, assim, que é muito gatilho é o seu alto percentual de gordura. É isso aí, gente. A gordura, ela pode ser muito inflamatória para o nosso organismo quando a gente acumula ela de forma excessiva, tá? A gente muda um pouco o contexto das células imunológicas que habitam o nosso tecido gorduroso, fazendo com que essa mudança cause uma sinalização muito mais de inflamação no nosso corpo. Por isso a importância de manter um percentual de gordura saudável, tá? Então, sinais clínicos desse processo inflamatório crônico: muita retenção de líquido para algumas pessoas, outras não tantas, mas para algumas pessoas causa muita retenção de líquido, muita celulite em mulheres, ganho de peso muito facilitado, um cansaço mais exponencial, uma falta de disposição, o aparecimento de doenças autoimunes, muitas dermatites, coceiras e alergia pelo corpo, alergias respiratórias muito recorrentes, tá? Tem que dar uma investigada. Você precisa também olhar com muito carinho para o seu processo de digestão, porque tem pessoas que têm ali uma dificuldade em relação à digestão, funcionamento do intestino. Isso, seu corpo já está sinalizando que você tem uma desbiose, um desequilíbrio digestivo, e isso é gatilho para esse processo inflamatório. Então, olhar com bastante atenção para isso também é muito importante, tá? E lógico que a gente tem exames de sangue, né, que ajudam o profissional da saúde a entender em que pé que está esse processo inflamatório. Eu gosto muito da análise da proteína da PCR, né? PCR de alta sensibilidade, da homocisteína, analisar os níveis de ferritina. A ferritina muito alta é um sinal de inflamação crônica também no nosso organismo.
Olhar muito também para a função do nosso fígado, então olhar ali as bilirrubinas, né, as enzimas TGO, TGP e gama-GT. Então tem que conversar com um profissional e fazer uma análise muito legal, muito abrangente desses exames clínicos, tá? E observar como seu organismo fica. André, não tenho recurso para isso, não consigo ir nesse profissional, não consigo fazer todos esses exames. Então, por uma questão de prevenção, já começa já, né? Com uma alimentação muito rica em frutas, verduras, sementes. Se não conseguir castanha, tente consumir pelo menos a semente de girassol, semente de gergelim e a semente de linhaça, que já tem uma quantidade de ômega 3 ali interessante, e alguns fitoquímicos também. Tenta colocar verduras na sua alimentação, legumes, almoço, janta, mantenha uma boa hidratação, isso é fundamental. Água, limão é baratíssimo, né? Então tem ali uma ação anti-inflamatória, você todo dia de manhã tomar ali uma xícarazinha assim pequenininha de água com limão, tentar colocar um pouquinho de gengibre em pó, que tem uma ação anti-inflamatória importantíssima, aderir na sua alimentação ao consumo da cúrcuma, sempre com uma pitadinha de pimenta do reino ou de pimenta vermelha, porque a piperina presente na pimenta aumenta bastante assim a absorção da cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural para o nosso organismo, tá? Fundamental isso, gente. O gengibre e a cúrcuma com a pimentinha, todos os dias, isso tem uma ação importantíssima na regulação do seu organismo, tá? Então, com pequenas medidas que você vai tomando no seu dia a dia, isso vai se juntando e o que parece ser pequeno se aglomera e vira uma grande estratégia de saúde. Então, se você não tem como identificar, ok, já começa a tratar. Mas eu não tenho, mas você está prevenindo. Lembra? Envelhecimento? Vem. Lembra disso? Vem para todos e junto com o processo de envelhecimento vem um organismo que trabalha mais lentamente, é mais fácil de ficar desregulado. Então se previna, tá bom? Super beijos!